Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração, porém antes nós vamos a mais uma curiosidade. Desta vez é o livro de Colossenses, a introdução à epístola de Paulo aos Colossenses. E nós vamos saber dessa igreja em Colossenses, o local da escrita, né? E a heresia de Colossos, né, dos Colossenses, e também o conteúdo da carta, né? E antes de nós começarmos, eu gostaria de despertar para todos vocês que acompanham a gente aqui no canal, nesses estudos, nessas pesquisas, para que vocês aprendam a depender de vocês em relação à oração, à leitura da Bíblia, às pesquisas. Tudo bem que a gente aprende um com os outros, mas você mesmo deve também fazer suas pesquisas, fazer seus estudos e você estudar a Bíblia, a palavra, para poder você crescer no conhecimento. Crescendo no conhecimento, cresce no entendimento, crescendo no entendimento, cresce no saber, crescendo no saber, cresce no temor, crescendo no temor, cresce na força, fortaleza, né? Força, fortaleza. E crescendo na força, então é óbvio de que chega ao conselho, certo? Chega um consenso que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa temente, uma pessoa que tem o Espírito do Senhor. Vai por mim, por favor, porque isso aqui tem sido muito bom para mim, essas revelações, e é para todo mundo que quer crescer, que quer prosperar, crescer espiritualmente. Então vamos lá, essa carta foi escrita também por o apóstolo Paulo. A data é o ano 61, mais ou menos, né? Aquela coisa, né? Filipenses, Gálatas, Colossenses, são cartas que foram feitas que provavelmente no período quando Paulo estava preso, né? Bom, a igreja em Colossos ou Colossenses, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Então pense numa cidade aí que você tem próximo de você a 160 quilômetros, 150, 140, que aí você vai ter noção. Éfeso ficava a 1.500 quilômetros. Eu não sei se é pela estrada, eu não sei se é via água fluvial, através dos navios, mas 1.000 e tantos quilômetros de Jerusalém, 1.200 quilômetros, acho que é pela água, pela estrada 1.300, é uma informação de que eu estou no improviso aqui, desculpa se eu estiver enganado aqui, mas Jerusalém, mais de 1.000 quilômetros, Éfeso, e de Éfeso até Colossos, a cerca de 160 quilômetros, só para poder você se localizar geograficamente, mais ou menos, né? Que fica próximo de Laodiceia e Herápolis. Mostra aqui no livro em Colossenses capítulo 4, 13, está mostrando sobre isso. Colossos era um centro comercial antigo, mas decadente. O evangelho pode ter sido levado para lá durante o ministério de Paulo em Éfeso. Atos 19, capítulo 19, versículo 10, tem essa referência, esse registro, certo? Embora tenha cabido a Epáfras o papel principal na evangelização e edificação dos colossenses, Paulo não conhecia pessoalmente os crentes de Colossos. Capítulo 2 aqui de Colossenses mostra já no versículo 1 que ele não conhecia. Mas Epáfras foi visitá-lo na prisão, ou quem sabe aprisionado com ele. Em Filemão, versículo 23, tem essa referência também. E relatou-lhe as condições dessa igreja. Então, falou para Paulo as condições que estava essa igreja. Nós vamos ver o conteúdo, porque que Paulo escreve para essa igreja de Colossos. Agora,
se você é uma pessoa, um estudante da Bíblia, e você tira um aproveitamento desse canal, é melhor você ir dando pause, vai, pesquisa na Bíblia, tem tempo, sabe? Aí você se aprofunda mais, porque a gente só traz aqui, trazendo uma pincelada, né, das nossas pesquisas, nossos estudos, né? O local de escrita, tal como Efésios, Filipenses e Filemon, Colossenses foi escrito durante a primeira prisão de Paulo em Roma, certo? Tá aí. Veja a introdução de Tito. Na introdução de Tito já vai mostrar. Nós vamos trazer também a introdução de Tito, né? E a introdução de Filipenses, com respeito a outras sugestões em relação ao local de escrita. As muitas referências pessoais comuns a Colossenses e Filemon, e há muitas semelhanças às ideias entre Colossenses e Efésios. Ligam estas cartas. Aparentemente, Tíquico foi o portador desta carta. Tíquico, o portador desta carta. Efésios capítulo 6, versículo 21, deixa esse registro que pode parecer ter sido ele, né? Como também em Colossenses capítulo 4, versículo 7. Agora, vamos ver a heresia de Colossos. Tá assim, olha. Partindo dos contra-argumentos de Paulo na epístola, podemos discernir algumas das características da heresia ensinada em Colossos. Era erro sincretista, misturado legalismo judeu com a especulação filosófica grega e misticismo oriental. Então, esses 3 pontos aqui é importante você ver. Aqui, ó, os pontos específicos que incluía, né? Era o legalismo judeu. Esse legalismo judeu. O que seria esse legalismo judeu? São os judeus querendo pregar o evangelho juntamente com a lei, e não conseguiam separar a graça, a lei. Imagina você, os judeus acostumados a praticar a lei 4.000 anos. 4.000 anos não, porque a lei de Moisés até Jesus Cristo vai dar 1.400 anos. Então, durante 1.000 anos, 1.400 anos, estão esses judeus praticando a lei de Moisés. E a partir de Cristo, colocar um pouco esses costumes legalistas, esses pensamentos legalistas, colocar de lado os costumes, as cerimônias, como por exemplo a circuncisão, já não precisa mais circuncidar, quer dizer, que é a cerimônia de cortar o prepúcio da criança quando nasce, cortar a pelezinha lá do órgão genital da criança. Então ali cortar, que é a cerimônia, no 8º dia tinha que fazer a circuncisão da criança. Jesus foi circuncidado, mas Jesus foi circuncidado para a gente não ser circuncidado. E a Bíblia mostra que a circuncisão na graça não é no prepúcio, é no coração. É no coração. Quando você rasga o coração velho e você renova o seu coração, suas ideias, seu pensamento, sabe? Quando você muda, simplesmente você muda, se transforma numa nova criatura. É uma prostituta se transformando numa mulher digna, um ladrão, um bandido, uma pessoa ímpia se convertendo dos maus caminhos. É a conversão, é o rasgar o coração, que é isso que para Deus serve. Deus não quer saber do legalismo, Deus não quer saber da lei, de judeu, de como fulano faz, ele quer saber do coração. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Então, vamos lá aqui. Aí esse legalismo, aí misturado o legalismo do judeu com a especulação filosófica da grega, essa especulação filosófica da grega que parte aí de Sócrates, Platão, Aristóteles, e que vem aí nesses estudantes aí, esses filósofos da Grécia, isso aí vem uma misturada danada, certo? E também o misticismo oriental. São pontos que tem que ser vistos. Quem está estudando tem que se aprofundar em cada ponto desse aqui.
E pontos específicos incluíam a observância do sábado, né, que é coisa da lei, e as leis alimentares, bem como o ritual da circuncisão. Acabei de falar. A adoração a anjos, né, que não tem adoração a anjos, não pode existir, não pode adorar anjos, né? E a prática do ascetismo, derivada da crença do que o corpo era intrinsecamente mal, né? Ao combater esta heresia, Paulo enfatiza o significado cósmico de Cristo como Senhor na criação e cabeça da igreja. Qualquer ensinamento, qualquer ensino prático ou intermediário que diminua a singularidade e central de Cristo é contrário à fé, é heresia. Por isso que a gente tem que ter cuidado nessas interpretações bíblicas, né? Conteúdo da carta o tema é a supremacia e plena suficiência de Cristo. Assuntos importantes incluem a pessoa e obra de Cristo, também a heresia e a união do crente com Cristo. Então os conteúdos se dividem nisso aqui, ó. Vamos lá, primeiro, o tema e a supremacia e plena suficiência de Cristo, que Cristo é o suficiente, precisa lei, é a graça, estamos no tempo da graça, entendeu? Assuntos importantes incluem a pessoa e a obra de Cristo, como a obra e a pessoa de Cristo, o que é fazer a obra ou a lei e o que é Cristo, a obra de Cristo, entendeu? Essa separação. Assuntos importantes incluem a pessoa, que eu sou, e o que eu faço, obra, fazer, tá bom? Aí vem a heresia, sobre a heresia, e a união do crente com Cristo. Esse é o assunto. Eu penso de que tem que ler esse livro, essa epístola dos Colossenses, com todo cuidado, com esse olhar crítico, e estudar e aprender para poder a gente cada vez mais saber e ser sábio. Tá bom? Então, mais uma curiosidade. Nós vamos então realizar a oração agora. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus. E se você está aqui me ouvindo, me assistindo agora até esse ponto, já clica aí no joinha, ou então no abrir. É bom no abrir do vídeo você já dá um joinha para que o YouTube venha impulsionar o vídeo. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu quero entregar esse dia na Tua mão. Eu quero entregar a minha vida e a vida de todos os amigos que estão comigo até agora. Essas pessoas inscritas no canal, cada um com a sua casa, a sua família, seu casamento, sua vida financeira, saúde, em todos os aspectos da vida dessa pessoa, eu abençoo em nome de Jesus e determino que a graça do Senhor alcance a todos. Ó Deus, são mais de 1.600 pessoas que estão inscritas nesse canal e eu estendo a minha mão sobre todas essas pessoas, aonde ela estiver, mesmo que ela não assista o vídeo, mas só em ela estar aqui dentro do canal, eu abençoo e peço ao Senhor, dê uma chance para essa pessoa se converter, se ela ainda não é convertida. Dê uma chance para essa pessoa, meu Deus, ser feliz, se ela até hoje não é feliz. Eu abençoo a todos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Seu dia está abençoado, amigo. Então, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, com a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.